Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa aula 12, né? Na seção 3.4, áreas de consultoria empresarial. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre consultoria. Tá? Então, o que é uma consultoria empresarial? Então, quando você fala em consultoria, né, você está falando aí em fazer uma consulta, então ela não diferencia muito daquela consulta que nós estamos indo ao médico, por exemplo, tá? Eu estou indo numa consulta, ok? Então, eu estou me consultando com alguém, ou seja, eu estou expondo uma série de fatores, né? E estou pedindo a sua opinião, baseado nesses fatores. O que você acha que eu tenho? O que eu posso fazer? Como é que eu posso resolver esse problema? Né? Então, qual é o conceito aí de consultoria empresarial? É um processo interativo de um agente de mudanças externo à empresa. Ele também pode ser interno, mas nós estamos falando aqui de externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da empresa nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, controle direto da situação. Então, você como consultor, você está tendo uma responsabilidade, você está assumindo a responsabilidade de auxiliar alguém da empresa, né? O dono, o gerente, o CEO, o proprietário, o investidor da empresa, numa determinada situação, tá? A tomar uma determinada decisão, mas você não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre o controle direto daquela situação. A responsabilidade é da própria empresa. E quais são aí as vantagens e desvantagens, digamos assim, de um consultor empresarial? Quais são as vantagens? Então, você tem a vantagem da profissão, você tem um crescimento do negócio, você tem um conhecimento sustentado, você utiliza demais a criatividade e você tem uma aprendizagem que ela é muito diversificada e ela é muito ágil. Tá? Então, nós como consultores, tá? Nós temos só vantagens. Existem também desvantagens, mas existe uma vantagem muito grande de você ser consultor empresarial, porque cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação. Então, a todo instante, a todo momento, quando eu estou fazendo uma consultoria, basicamente eu estou me reciclando, eu estou aprendendo, né? Eu estou tendo conhecimentos ali variados, o meu negócio ele está crescendo. Tá? Qual é a razão de existência da consultoria empresarial? Então, por exemplo, uma consultoria básica, mudança do ambiente das empresas. Quais são as causas? A globalização, a evolução tecnológica, a construção do futuro, responsabilidades ambientais e conhecimento sustentado. Então, quando você entra dentro de uma empresa, o básico ali, você vai efetuar uma mudança no ambiente e vai efetuar uma mudança na empresa, né? Então, quais são as causas que você vai se utilizar para efetuar essas mudanças na empresa? Primeiro, a globalização. Muitas vezes a empresa está isolada ali, ela ainda não se globalizou, ela ainda não interagiu com outras empresas. Por quê? Porque ela ainda não teve uma evolução tecnológica, né? A tecnologia que ela se utiliza é uma tecnologia muito pequena, né? É muito pouco em relação a que os concorrentes estão utilizando e que outras pessoas estão utilizando, né? Você vai auxiliar esta empresa na construção do futuro, ok? Você vai auxiliar essa empresa a olhar lá para frente, ver o que está acontecendo lá na frente, tá? A pensar no seu futuro, tá? Qual é a tendência da consultoria? Aumento da demanda, tá? Muitas empresas necessitam de consultores, tá? Então, você vai ter aí uma gama de um aumento na sua demanda, no aumento de empresas necessitando de consultores. Quais são as causas? Por que isso vai aumentar? Primeiro,
Busca de novos conhecimentos e inovações para enfrentar a globalização. Então, a empresa, muitas vezes, ela não tem esse conhecimento, né? Ela não sabe como enfrentar a globalização, de que forma ela vai enfrentar tudo isso. Quais são os conhecimentos, quais são as inovações que ela precisa para estar nesse novo mercado, para enfrentar tudo isso. Consolidar as vantagens competitivas, né? Processo de terceirização, que é importante. Às vezes tem coisas que você talvez não precise fazer, a sua empresa não precisa fazer. Você pode terceirizar aquilo que não influencia, aquilo que não afeta o nome da sua empresa, né? Aquilo que não, você não corre perigo de ter uma qualidade afetada, então você pode, por exemplo, terceirizar. Tá? Um processo de melhoria contínua sustentada. Lembre-se que nós falamos, não é porque a minha empresa ela esteja num patamar bom, ela esteja num patamar ótimo, né? Tá tudo funcionando certinho, de uma forma regular, tudo bonitinho, etc e tal, que eu que eu não precise melhorar. Claro, a empresa ela precisa ter melhoria contínua, a todo instante, a todo momento, ela precisa ter uma melhoria, ela não pode parar, né? Qual é o tamanho do mercado aqui na consultoria empresarial? Então, aqui alguns dados, né, para você perceber que o ramo de consultoria é um ramo interessante, tá? Então, primeiro, dificuldade de avaliação, resultados não divulgados, não confiáveis, confusão com outros serviços, auditoria, etc. Então, para a gente saber qual é o tamanho do mercado, nós temos uma certa dificuldade, porque muitas vezes existem dados aí, ou não são divulgados, ou são dados que você não pode confiar, tá? Quando você vê alguma coisa na internet de dados, você precisa recorrer à fonte, saber se aquela fonte que está ali é uma fonte confiável, alguma coisa que você pode confiar. Porque muitas vezes as pessoas estão colocando os dados, estão jogando dados, simplesmente para ter ali um número, né? Mas que não é alguma coisa confiável. Por outro lado também, existe uma confusão muito grande com outros serviços, como, por exemplo, a auditoria, a assessoria, né? Então, você precisa parametrizar tudo isso, tá? Então, no mundo, nós temos 900 empresas, segundo alguns dados, né, de empresas de consultoria de importe, sendo que 50 dessas empresas abocanham 70% do mercado, tá? O faturamento anual dessas empresas, em 2010, a previsão era 85 bilhões de dólares de empresas trabalhando na área de consultoria. Os Estados Unidos é um dos países onde existe um grande número de empresas de consultoria, tá? Mas você precisa peneirar tudo isso e ver qual dessas empresas realmente são empresas de porte, são empresas de nome, são empresas que realmente são empresas confiáveis no mercado. Então, essa área de consultoria, tá, é uma área promissora. Eu mesmo trabalhei numa consultoria durante praticamente quase 8 anos de toda a minha trajetória profissional, tá? E foi um lugar onde eu aprendi muito, bastante, né? Como nós vimos aqui atrás, que nós comentamos aqui, que a área de consultoria é uma área onde você aprende demais, cada empresa é uma empresa, e mesmo você fazendo consultoria todo mês para a mesma empresa, de mês para mês sempre muda alguma coisa, sempre alguma coisa está acontecendo, sempre aparece um dado novo, né? Aquele dado que você usou no mês passado, no próximo mês ele já muda, né? O resultado da empresa de um mês para o outro, ele vai variar, tá? E por que ele variou? Muitas vezes não é porque aconteceu a mesma coisa, sempre aconteceu alguma coisa diferente, sempre teve alguma evolução, sempre teve alguma coisa externa ou interna que mexeu com o resultado da empresa. Então, o bacana de você trabalhar na consultoria é justamente isso, tá? É a diversidade que existe dentro da consultoria, ok?
A maioria das empresas, o faturamento anual é de 500 mil dólares, milhões de dólares por mês, tá? E a maior parte dessas empresas só tem 4 consultores. Olha que coisa interessante, né? A empresa de consultoria é uma empresa pequena, basicamente 4 consultores, que você tem aí 500 milhões de dólares, tá? A maioria dos consultores, ou eles trabalham em grandes empresas, tá? Ou as 50 maiores empresas de consultoria empregam 3/4 do total de consultores do mundo. Então, você vê que 3/4 aí, né, de 12, 4 trabalham em grandes empresas de consultores, tá? A distribuição dos consultores. Então, nível alto, 20% desses consultores são diretores, tá? Nível médio, 30% desses consultores são gerentes de projetos e o restante 50% são os analistas, que é o pessoal que está ali no operacional, trabalhando ali no operacional, tá? Muito bem. Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor.